Cláudio Rezende, ao vivo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite também, Edu Panz e a todos da turma do Bate-Bola. A delegação do Atlético chegando em instantes no hotel em Copacabana. O Rubem Júnior está lá acompanhando tudo. A gente vai trazer aqui a lista dos relacionados do Atlético. O time treinou pela manhã, Cirilo, na Cidade do Galo. E o técnico Sampaoli fez aí os últimos ajustes para esse jogo contra o Fluminense amanhã, 6h30 da noite no Maracanã. Ele está buscando a primeira vitória no comando do Atlético nessa segunda passagem do Sampaoli como visitante. Até aqui foram 3 jogos como visitante, aquele da Copa do Brasil na estreia contra o Cruzeiro, derrota do Galo. Depois o empate com o Bolívar, lá em La Paz, na altitude, 2-2, o Galo chegou a fazer 2-0. E aí o Bolívar empatou. E o último jogo foi contra o Botafogo. Jogo ruim, né? Porque o Galo teve um jogador a mais durante o segundo tempo e perdeu mesmo assim por 1-0. Vai ser a última vez do Galo esse ano no Rio. E nas outras oportunidades o Galo venceu o Flamengo. Foi o grande jogo, quem sabe até aqui da temporada. Venceu o Flamengo no Maracanã por 1-0, gol do Coelho. Mas no Campeonato Brasileiro o Galo não venceu, jogando na Cidade Maravilhosa. Perdeu para o Flamengo 1-0 no jogo do Brasileirão, perdeu para o Botafogo, jogo que eu citei há pouco já com o Sampaoli, empatou contra o Vasco. O Galo fez um gol no primeiro minuto do jogo com o Gabriel Menino, depois o empate do Vasco. Para quem está no YouTube, a gente tem os relacionados do Atlético para esse jogo, Cirilo. São 23 jogadores, os goleiros Everson, Delfim e Robert. Para a zaga, Alonso, Ivan, Roman, Vitor Hugo e o Juan. A ausência do Lianco ali, porque está suspenso, não pode jogar. Tem o Arana, o Caio Paulista, o Natanael e o Saravia, opções às laterais. Para o meio campo, o Bernardo, o Fausto Vera, o Franco, o Gabriel Menino, o Igor Gomes e o Renier e o Scarpa. E os atacantes, Biel, Dudu, Hulk, João Marcelo e Rony. São 23 jogadores relacionados para essa partida. O que a gente pode projetar de escalação, Cirilo, para esse jogo? Everson de volta no gol, não tem nenhuma dúvida, o titular da posição. O Ivan Roman deve ser mantido num trio de zaga com o Vitor Hugo e com o Alonso. O Sampaoli não está abrindo mão de 3 defensores nos últimos jogos. Ele conseguiu, né, esse encaixe defensivo aí, o time não sofre gol há 3 partidas. Na lateral direita aí, eu estava conversando com o Edu Panz, eu tenho uma dúvida ali. Ele vai colocar na ala direita o Scarpa, como foi contra o Juventude, ou por ser um jogo fora de casa, normalmente ele utiliza o Natanael, que é um jogador que é mais marcador, né? O Scarpa já é um meio ofensivo. Pode ser o Natanael ou até o Saravia. O Saravia voltou aí recentemente, muito tempo fora, devido a uma lesão. Se ele for com o Natanael ou o Saravia, do outro lado, creio que o Arana vai voltar. E aí ele tem os 2 volantes, para mim não mexe, com o Franco e o Igor Gomes, Bernard, e aí se ele for com o Natanael ou o Saravia na direita, ele coloca o Scarpa armando o time junto com o Bernard e o Hulk no ataque. Se ele for com o Scarpa na ala, ele pode ter o Biel, né? Junto com o Bernard na armação, e para mim o Hulk volta, muito possivelmente no lugar do Rony mesmo, porque o Hulk ficou 2 jogos fora, Cirilo. Não creio que ele vai ficar o terceiro. Deve voltar o Hulk, pelo que falou o Sampaoli na última entrevista. Para mim o Hulk joga amanhã e hoje em dia ele com o Rony estão jogando na mesma posição. Fora de casa, vai utilizar os 2 juntos? Acho pouco provável, por isso é essa provável escalação do Galo para amanhã. Ô Panzi, em primeiro ponto a história do Hulk tem que ser respeitada e daqui a pouquinho vai ser tema, né? No nosso debate, vamos falar já sobre o Hulk, tem o Sampaoli para falar sobre ele também, sobre essa titularidade do Hulk amanhã. Ele vai começar o duelo contra a equipe do Fluminense, é um assunto para já. Mas temos batido muito na tecla quanto ao ataque, quanto à ausência de gols. O Cláudio tem destacado nos seus noticiários, depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, também já na era Sampaoli, o número marcado de gols do Atlético é muito baixo, Edu. E assim, quando você filtra ainda mais e ignora os gols em geral e deixa só gol de atacante, baixa mais ainda, Edu. O gol de atacante com bola rolando, então, no Campeonato Brasileiro, o último foi no dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados. Eu tenho brincado aqui, né? Quantos casais já não terminaram o relacionamento desde o último gol do Atlético de atacante com bola rolando pelo Brasileirão? Mas vamos lá, Cirilo. O Atlético nem criando estava, né?
Eu me recordo do jogo contra o Bolívar, aqui em Belo Horizonte, o jogo da volta. O primeiro chute a gol do Atlético no primeiro tempo foi aos 40 minutos do primeiro tempo. Teve um desvio e aí o Hulk bateu um escanteio e o goleiro defendeu. Foi a primeira finalização do Atlético naquela ocasião. O Galo ganhou por 1-0 com o gol do Bernard já no último minuto, no finalzinho, nos acréscimos. A boa notícia é que contra o Mirassol o time produziu, fez um primeiro tempo criando oportunidades, marcando gol. Contra o Juventude o resultado foi péssimo, mas o time produziu, criou oportunidades, 2 bolas na trave. O Rony perdeu gols, mas pelo menos criou, teve na área para finalizar. Faltou sorte em alguns lances e competência em outros. Ao menos a equipe voltou a criar. Para o ataque passar a fazer gol, o primeiro passo foi dado. O Atlético está voltando a criar chances, está voltando a criar oportunidades e inicialmente perdendo a maioria delas. É ruim? Mas voltou a criar. Então é o primeiro passo dado. Agora é aguardar a tranquilidade, a confiança dos atacantes para que o Atlético volte a marcar seus gols com o ataque, com o Hulk, com o Rony, com o Biel, com o próprio Bernard, enfim. Essa turma está devendo, precisa fazer os gols, mas eu bato nessa tecla. Voltou a produzir. O primeiro passo está dado. Vamos ao Rio de Janeiro ao vivo com o Rubens Júnior. O Galo tá na área já, né, Rubens? Um abraço, boa noite. Pois é, Cirilo, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando são 6h22, falamos aqui da região de Copacabana, Leme, Hotel do Atlético, onde a delegação chega daqui a pouco, lembrando o desembarque aconteceu por volta das 4h45, a previsão era para 6 horas, mas a gente sabe, né, o trânsito do Rio, 6 horas, sexta-feira, todo turista chegando aqui na capital do Rio e inclusive muitos atleticanos, né, para acompanhar o jogo amanhã contra a equipe do Fluminense, e seguimos acompanhando a Itatiaia. Para você que também está nos acompanhando através do YouTube, vai vendo as imagens aqui do hotel, todo o aparato já preparado para a chegada da delegação que a Itatiaia vai registrar também na sua programação. Mas é claro, onde está o Atlético também tem o torcedor que acompanha, que vem de BH, que vem do interior de Minas, também torcedores de cada canto deste Brasil. Chega aqui para falar na Itatiaia, meu amigo, tudo certo? Aproveitou para ter a família também no Rio de Janeiro e ver o Atlético amanhã. Seu nome e sua opinião, boa noite. Meu nome é Vitor e amanhã 2-1 Galo. Chega mais para a Câmara da Itatiaia, Vitor. Dá seu palpite para amanhã, conta a história. Você veio de onde? Eu sou de Belo Horizonte mesmo, no bairro Gutierrez. Amanhã Galo 2-1. O Hulk vai desencantar amanhã, vai fazer os 2 gols. E o Galo vai sofrer um gol só para ter emoção só, porque se não for sofrendo não é Galo. Sobre o Hulk, o Cláudio Rezende, os comentaristas da Itatiaia vêm debatendo a respeito das ideias do técnico Sampaoli, se o Hulk deve ser titular, se o Hulk não deve ser titular. E para você, a voz do torcedor na Itatiaia na turma do bate-bola? Para mim o Hulk é titular, o Hulk não tem que provar nada a ninguém. Tantos gols que o Hulk já fez poder salvar o Galo, não é brincadeira. Quanto jogo que ele não estava arrumando nada no jogo, ele pegou uma bola e decidiu o jogo. Então eu confio nele, para mim ele é titular, é ele e mais 10. Você veio bem acompanhado, veio com a esposa, veio com... Oi? Você veio com a esposa ou com a família toda? Eu vim com a minha esposa, com a minha irmã, e com a minha mãe e com o meu irmão. Chega pra cá a primeira-dama, olha pra câmera da Itatiaia, fala seu nome e eu quero saber o seu palpite pra amanhã. Vai estar no YouTube da Itatiaia, a turma da bate-bola da sexta-feira. Seu palpite pro jogo, tudo bem? Boa noite, seu nome. Boa noite, meu nome é Larissa, meu palpite para amanhã é 3-1, eu acho que o time está jogando muito bem nos últimos jogos, o time tem recuperado a confiança que estava perdida e eu aposto em 1-0 com o Hulk. O início do placar 1-0 com o Hulk. Agora a cunhada, chama a cunhada aqui também para falar. Chega para a câmera da Itatiaia. Seu nome e a sua opinião para amanhã, boa noite. Boa noite, meu nome é Yara, eu acho que 1-0. Gol de? Bernard. Bernard, agora tá regulando. Agora vai. Tá certo, a opinião da família aqui na Itatiaia. Também tem um atleticano que é mineiro, não é mineiro, chega mais para a Câmara da Itatiaia. Você diz que sempre acompanha também a Itatiaia, mas mora no Rio e está aqui aguardando a chegada da delegação. Boa noite. Moro no Rio desde 2008, acho que o Galo recuperou a confiança com o Sampaoli. Acho que o Hulk merece todo o nosso apoio nesse momento, deve jogar amanhã. Acho que vai ser 1-0 pro Galo e confio no Atlético. A diferença do torcedor Atlético é essa, a gente acredita em qualquer momento. Para você, então, o Hulk tem que ser titular?
Eu não sei como ele tem treinado, aí a gente não tem um ambiente do Sampaoli e tal, mas ele merece todo o crédito. Há alguns jogos atrás ele tá fazendo gol olímpico lá contra o Bahia, lembra? Tava chutando de fora da área e fazendo gol. O cara joga 2 jogos e não faz gol. Não, pra ele tem muito crédito. Hulk, pra mim, é o segundo maior ídolo da história do Atlético, só atrás do Reinaldo. Tá certo, bom jogo pra você. Segue acompanhando aqui, Cirilo, a chegada da delegação do Atlético, que deve acontecer em mais alguns minutos. E olha só, a respeito desse Fluminense, né? Depois da chegada do Zubeldia para a vaga do técnico Renato Gaúcho. O Renato que deixou também o Fluminense com bons números. Foram 42 jogos disputados, teve 21 vitórias, teve também 9 empates e 12 derrotas. Esse Fluminense que começou a temporada, né? Perdendo a final do Campeonato Carioca para o Flamengo. Na Sul-Americana saiu pro Lanús, que culminou também na demissão, no pedido de demissão do técnico Renato Gaúcho. Na Copa do Brasil segue vivo. No Mundial de Clubes teve o feito, né? A vitória para cima do Inter de Milão. E pro jogo depois do empate contra o Sport, lembrando, o Zubeldia estreou com uma baita vitória para cima do Botafogo também. O Zubeldia deve ter a volta do Thiago Silva, capitão. Ele que foi poupado no último jogo, assim também como o lateral direito Samuel Xavier. Para a vaga do Samuel Xavier, jogou o Guga, um provável Fluminense para amanhã. Tendo Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, o argentino Canóbio, que vem regulando também o Serna, colombiano, foi convocado para a seleção colombiana, tendo também o argentino Cano, que sempre marca um atacante perigoso, e o Atlético, né, deve se preocupar também com o Cano. Seguimos aqui da porta do hotel do Atlético, aguardando a chegada da delegação, e você acompanha na programação da Itatiaia, JBC. É isso, Rubens, tendo entrevistado, a gente pode chamar também no segundo tempo da turma do bate-bola. A gente vai mantendo contato lá com o nosso Rubens Júnior, ao vivo, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Tá mal não, nosso Rubinho. Cláudio. O Alonso foi convocado agora à tarde para a seleção paraguaia, oficialmente convocado. Na verdade, o jogador já recebeu isso há alguns dias, o Galo já recebeu também. A gente já adiantava na Itatiaia que o Alan Franco também estará na data FIFA pela seleção do Equador. São jogos na próxima semana. O Ivan Roman vai desfalcar o Galo só um jogo, viu, Cirilo? Isso é bom, porque ele fica fora contra o Sport quarta-feira que vem. Depois do duelo com o Fluminense amanhã, esses jogadores todos serão liberados. O Ivan Roman volta a tempo do Clássico contra o Cruzeiro no dia 15. Agora, os outros, Alonso tem jogos lá na Ásia contra Japão e depois Coreia. Vai estar do outro lado do mundo um dia antes do Clássico, então não vai dar tempo de voltar. E o Alan Franco também tem uma logística mais complicada. A seleção do Equador enfrenta primeiro os Estados Unidos e depois vai ao México. Então, o jogo contra o México um dia antes, bem à noite. Difícil do aproveitamento dele também no Clássico, situações aí dos jogadores do Galo em data FIFA. O Cirilo, o Instituto do Galo firmou uma parceria hoje com uma rede de academias para os Imortais, o Clube dos Imortais, grupo formado por ex-atletas, ex-funcionários que fizeram história no Galo. Então, mais uma ação interessante, aí a gente sempre acompanha o Instituto Galo, que tem lá a Maria Alice Coelho, Sérgio Coelho. Parabéns a essa iniciativa aí, Instituto Galo, que sempre promove ações interessantes. Agora também para a turma, né, Cirilo? Ex-atletas, funcionários, pessoas marcantes na história do Galo, com uma rede de academias aí para a turma se exercitar também, Cirilo. Cláudio Rezende com notícias do Atlético aqui na turma do bate-bola.